pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai iniciar falando aqui de inflamação e anti-inflamatório. Antes da gente começar a falar, nós temos que entender a diferença aí entre uma dor aguda e uma dor crônica, tá? A dor aguda é aquela dor que o paciente sente naquele momento. Então, por exemplo, eu torci meu pé e eu sinto uma dor muito forte. A dor crônica ela é uma dor já que continua aí conosco, né? Que já passa um tempo aí conosco. E essa é uma dor que ela é permanente, entre aspas, como se a gente já acostumou com essa dor. O que vai determinar o tipo de medicamento que eu vou utilizar para essa dor, né? Vai ser a via de administração e a forma farmacêutica. Então, por exemplo, se eu estou com uma dor aguda, eu preciso de uma via de administração, por exemplo, como uma intramuscular, uma endovenosa, né? Uma via de administração mais rápida. Já no caso, se eu tiver ali essa dor mais crônica, eu posso ver uma forma sólida, como um comprimido, uma cápsula, uma via tópica, né? Por exemplo, que é uma pomada, um creme. Então, isso que vai determinar a ação do meu medicamento, né? Se vai ser uma via tópica, se vai ser uma via... Qual vai ser a via que eu vou utilizar para o tipo de dor que eu vou estar tendo, certo? E aí nós vamos falar de anti-inflamatórios, né? Então, o que é uma inflamação ou um processo inflamatório? Uma inflamação é uma reação do organismo a uma infecção ou uma lesão. Então, toda vez que nós temos uma infecção ou uma lesão ali no tecido, eu vou ter aí um processo de inflamação. O meu corpo vai inflamar, ou seja, eu vou ter muita presença de leucócito ali naquele local para tentar matar essa infecção ou diminuir essa lesão dos tecidos. Então aí, tá vendo? Ó, causa inchaço, vermelhidão, né? Dor, fica quente o local. E aí eu coloquei aqui para vocês como que funciona. Então, primeiro o tecido ele é alisado e ele libera sinais químicos, ou seja, a histamina. Então, ele libera a histamina aqui na corrente sanguínea, né? Então, ocorre uma vasodilatação, o aumento da permeabilidade do vaso e da diapese. O que é uma vasodilatação? O aumento ali dos vasos, né? O inchaço ali dos vasos. Os neutrófilos, que é uma célula de defesa do nosso corpo, né? Fagocitam esses micro-organismos e os restos de células mortas. Então, qual que são os sintomas de uma inflamação? Calor, rubor, que é a vermelhidão, tá, pessoal? Edema, que é o inchaço, dor no local e perca de função. Então, uma inflamação, ele causa todos esses sintomas: calor, rubor, edema, dor e perda de função. Então, se eu perguntar nas questõezinhas quais são os sintomas de uma inflamação, eu quero que vocês coloquem esses sintomas aqui, que são os sintomas de inflamação. E aí nós vamos falar, então, do processo inflamatório, como que esse processo inflamatório acontece. Então, primeiramente, aqui, ó, o paciente, eu falei de uma lesão, ele colocou o dedo no espinho, né? Então, teve uma lesão. Isso aqui nós chamamos de lesão tecidual. Ó, então o espinho, ele adentrou, né? Ele adentrou aqui e ele pegou essa parte aqui da nossa pele, né? Então, ele chegou, ele teve um edema. Minha corrente sanguínea vai começar a liberar neutrófilo para eliminar esse que entrou aqui dentro, tá? Esse instrumento que entrou aqui. Aí tem uma indução e depois uma dilatação. Então, tá vendo que eles aumentou o nível aqui da corrente sanguínea porque veio muitas células de defesa para combater essa minha lesão. Então, é onde eu tenho aí o inchaço, que a gente chama de edema. Tá vendo como é que ficou aqui? Então, eu retirei, né, a lesão, porém ficou lesionado. Minha pele ficou ali com uma lesão. E aí começa a inchar a parte de fora. Por que começa a inchar? Por causa dessa dilatação das minhas veias devido ao aumento, né, de células de defesa que está vindo para me defender. Então, eu tenho um inchaço.
Esse inchaço faz com que aumente também a temperatura, que é o calor, então ele fica mais quente. Então, toda vez que a gente tem um inchaço, né, um edema, igual a gente fala, nós temos aí um aumento da temperatura do local. Então, nós temos aí um aumento. E a vermelhidão acontece também por causa do aumento das nossas veias. Então, aí começou o inchaço, ó, né? Então, começou o inchaço e uma vermelhidão. E aqui são as nossas células de defesa, né? Essa aqui é nossas hemácias que estão tentando nos defender. Aí eu aumento as células de defesa. Essas células chamadas de histamina, tá? Porque todo o processo de inflamação libera a histamina na nossa corrente sanguínea, né? Para avisar nossas células de defesa que elas precisam vir defender o nosso organismo. Entendeu? Então, aí no caso, as nossas células de defesa começam a ter uma ação, né? Aqui na nossa lesão. E começa a englobar a nossa lesão. E acontece a fagocitose. O que é a fagocitose? É um englobamento total da infecção, da inflamação. Ó, tá vendo que a inflamação está toda aqui dentro desse neutrófilo? E aqui é como que acontece, ó. Então, na membrana celular, onde aconteceu a lesão, é liberado o ácido aricodínico, né, que libera a prostaglandina, e a prostaglandina, né, vai acontecer aí uma vasodilatação e uma potencialização do edema, ou seja, do inchaço. Além disso, também acontece junto aí a liberação de uma enzima chamada IPET, né, que vai ativar o leucocitrieno, que são os leucócitos, células de defesa, que também vão causar vasodilatação, broncoespasmo e aumento da permeabilidade. Aqui a prostaglandina, né? Trouxe aí ela aí no seu formato orgânico para vocês verem. E aí as indicações que a gente vai falar de medicamento. Então, tá vendo que a gente tem uma lesão, né? E esse inchaço. Tá vendo, né? Então, pode acontecer também no joelho, nas mãos. Né? Ó, no pé. Então, todos esses lugares posso ter uma inflamação. Na coluna. E aí, nós temos os anti-inflamatórios. Nós temos dois anti-inflamatórios, né? Os corticoides, que são esses daqui, e os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, que não são corticoides. Corticoides nós temos o hidrocortisona, dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, triacinolona, mometasona, fluticasona, budesonida e beclometasona, tá? Então, todos esses são os corticoides mais famosos que a gente tem para utilização aí como anti-inflamatório. E nós temos os anti não esteroidais, ou seja, que não são corticoides, como dipirona, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, citoprofeno, diclofenaco, entedolaco, cetorolacaco, nimesulida, meloxicam, piroxicam, tenoxicam e indometacina. O que é a diferença de um medicamento corticoide e um não corticoide? Né? O corticoide, nós falamos que ele tem ação, né? Que ele, além disso, ele faz com que o paciente engorde, né? Tem ali, a paciente tem um aumento no volume, né? Conforme vai. Porém, em algumas situações, somente o corticoide tem uma ação mais específica na inflamação, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a betametasona, que é muito utilizada, né? Em situações ali onde a gente tem uma inflamação e uma alergia. Ou quando a gente tem ali para tratamento, ela é muito aplicada no pulmão do bebê, quando o bebê ainda não está com o pulmão formado. Então, também é muito utilizado, tá? E esses medicamentos não esteroidais também são muito utilizados, mas mais para dor crônica, né? Porém, também são muito utilizados.
Então, a gente vai falar primeiro dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, salicilatos, que é o ácido acetil salicílico, como que ele tem que ser utilizado? O ácido acetil salicílico, pessoal, é o mesmo do AS. Então, o AS é o ácido acetil salicílico, tá? Então, por isso que ele é o AS. Além de um anti-inflamatório, ele também é classificado como um dilatador, né? Um vasodilatador. Ou seja, ele oxigena mais ali a corrente sanguínea, evitando o trombo. Então, muitos pacientes utilizam o ácido acetilsalicílico como antihipertensivo e não como anti-inflamatório. Porém, ele também é um anti-inflamatório. Mas a sua maior venda hoje está sendo na fase aí de antihipertensivo. Então, ele faz com que o sangue fique mais fluido e o sangue oxigene mais o corpo. Porém, ele é um ótimo, né? Não, um anti-inflamatório não esteroidal, que é utilizado para inflamação. Né? Então, qual que é o modo de utilização dele? O adulto, de 1 a 2 comprimidos, se necessário, repetir a cada 4 ou 8 horas, não excedendo 8 comprimidos por dia, né? A partir de 12 anos, um comprimido, se necessário, repetir de 4 a 8 horas até 3 vezes por dia. Posso dar para crianças abaixo de 2 anos? Não, tá? Perdão, de 12 anos. Não, só acima de 12 anos. Então, o ácido acetil salicílico, né, que é o mesmo do AS, ele pode dar para crianças acima de 12 anos. Conhecido popularmente também como a aspirina, né? A aspirina também é o ácido acetil salicílico. Interações medicamentosas, né, desse medicamento, do AS. Ele tem várias interações, mas eu vou falar algumas. Ele interage com medicamentos de pressão e ele é muito indicado com o captopril, enalapril, né, e beta-bloqueadores como pranolol e atenolol. Ele diminui a ação antihipertensiva desses medicamentos. E muito, mas muita gente toma, né, com prescrição médica, o captopril ou enalapril, por exemplo, que são os mais famosos aí, com o AS junto, né? Com o AS junto. E olha o que acontece. Diminuição de ação antihipertensiva. Então, esse medicamento, que ele é um medicamento antihipertensivo, ele é diminuído a ação dele a partir por causa do AS que é colocado junto. E isso a gente chama de interação medicamentosa. Bruna, mas o profissional da área da saúde não sabe, né? O médico não sabe? Muitas vezes ele até sabe, porém ele acredita que a ação ali dele não deixar dar um coágulo, por exemplo, é melhor do que essa diminuição que ele vai ter na hipertensão, né? Essa diminuição desse fármaco. Então, por exemplo, ele põe 2 medicamentos ali de pressão arterial mais o AS, porque mesmo diminuindo a ação de um, o outro vai continuar tendo ação, mas não é indicado. É indicado que procure outro medicamento. Por exemplo, nós temos o Eliquis, que é um vasodilatador, né? E ele, apesar dele ser um valor muito alto, ele é um valor caro, mas ele não tem uma interação medicamentosa. Então, ele também pode acontecer ali um anticoagulante, que foi o que a gente estava falando, de não dar trombos, né? Mas ele pode dar um risco de sangramento. Então, pacientes que vão realizar uma cirurgia, por exemplo, né? Tem que ficar 1 mês sem a utilização do ácido acetil salicílico por risco de hemorragia, risco de sangramentos, né? Durante a cirurgia. A cafeína, ela aumenta a absorção do salicilato. Então, na aspirina, vem cafeína mais o ácido acetil salicílico. Por quê? A cafeína aumenta a absorção dele. E aumenta a ação do antidiabético oral. Então, metformina, né? Ele aumenta glimepirida, glicazida. Todos eles aumentam essa ação desse medicamento. Reação que ele pode causar, né? Reações adversas, como náusea, zumbido no ouvido, perda de audição, tempo de sangramento prolongado, como a gente falou, uma hemorragia, e erupções na pele, como erupções vermelhinhas, como ele tem uma função aí de vasodilatador e ele não deixa dar trombo, pode acontecer o rompimento de vários vasinhos, porque vai ficar muito fluido. Se caso acontecer isso da erupção na pele,
é recomendado que pare de tomar o medicamento, tá? Não pode dar continuidade aí ao medicamento, porque pode acontecer uma hemorragia interna. Então, não é indicado que continue com este medicamento. Paracetamol, né? Paracetamol, também um anti-inflamatório não esteroidal, muito conhecido. Então, o paracetamol, ele vem em 2 miligramas. Então, nós temos paracetamol 500 miligramas e paracetamol 750 miligramas, né? É tomar de 1 a 2 comprimidos ao dia, de 3 a 4 vezes ao dia, né? 750 miligramas é 1 comprimido, de 3 a 5 vezes ao dia. Dose pediátrica de paracetamol varia de 10 a 15 miligramas por quilo, né? Por dose para o paciente. Cuidado, porque às vezes o paciente utiliza mais de um medicamento, né? Utiliza o paracetamol e outro medicamento que também contenha o paracetamol. E a gente vai ver que o risco dele, por exemplo, é dar um problema no fígado, porque o paracetamol ele pode ter ação ali no fígado. Então, ele pode ter um problema no fígado, esse paciente. Então, ó, as principais interações do medicamento paracetamol é o risco de toxicidade, né? Ou ação diminuída do paracetamol por causa do fígado, né? Ele diminui a ação da sidofudina, que é um medicamento, e o risco de problemas no fígado, principalmente em quem faz utilização aí de álcool, né? Que toma álcool. Então, ele pode dar problemas no fígado. Reações adversas: cansaço, coceira, dor abdominal, diarreia, dificuldade para urinar, inflamação da garganta, cor amarelada na pele devido a ter uma hepatite, urina escura ou com sangue. Então, ele pode dar esses sintomas quando, por exemplo, esse medicamento ele ataca o fígado. A gente fala que a recomendação do paracetamol é que não tome paracetamol mais de 7 dias sequenciado, tá? Então, não é indicado, né? Então, pessoal, porque ele pode gerar esses sintomas no caso, devido à reação, porque ele é muito forte e ele atinge o fígado, gerando aí uma hepatite nesse paciente. E a hepatite gera esse tipo de problema, né? Então, vou voltar aqui. Então, o que é uma hepatite, né? Então, a hepatite é um problema no fígado. Por exemplo, quem tem cirrose hepática, né? Uma cirrose no fígado, não pode passar nem perto do paracetamol. Não pode nem sonhar em passar perto aí do paracetamol, porque pode ter algum problema aí também com o fígado. A dipirona, então essa é a molécula, né, do dipirona. E a dipirona, né, pode dar adultos e adolescentes, né, a forma comprimido dela. Tem ela também na solução oral, né, e em gotas, né. Essa pode dar para crianças acima de 3 meses e os comprimidos acima de 15 anos ou acima do peso, né, que vem estipulado na bula. Então, comprimidos de 1000 miligramas, né, que é 1 grama que a gente fala, meio a 1 comprimido até 4 vezes ao dia. E aí nós temos comprimido de 500 miligramas, que é 1 a 2 comprimidos até 4 vezes ao dia, né? A solução oral é de 20 a 40 gotas em administração única ou até no máximo de 40 gotas 4 vezes ao dia. A dipirona, ela é um medicamento, né, que tem um aumento da ação do álcool, por exemplo, diminui a ação da ciclosporina, imunossupressor, é um anticoagulante oral, risco de sangramento, então ela tem ação com anticoagulante. Então, por exemplo, tomei o AS, que ele é um anticoagulante, e aí eu tomo uma dipirona, pode ter um risco de sangramento. E clopromazina, que é usado na esquizofrenia, mas uma dipirona, a paciente pode ter uma hipotermia, ou seja, diminuição da temperatura da pele, né? Cai ali e o paciente tem uma hipotermia. O que ele pode causar de reações adversas? Uma imunossupressão, então uma diminuição do sistema imunológico do paciente. Reação alérgica grave, muitas pessoas têm reação alérgica à dipirona, né? Muitas pessoas mesmo. E pressão baixa. Então, a gente vê vários pacientes que tomam, por exemplo, a dipirona para diminuir a pressão arterial.
não é recomendado, porque ele é um anti-inflamatório e não um medicamento para pressão arterial. Mas a gente tem muitos pacientes que fazem o uso aí desse medicamento também para pressão arterial. Pessoal, agora no próximo vídeo nós vamos dar continuação aos anti-inflamatórios, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai dar continuação a ele e depois nós vamos falar de outros medicamentos também utilizados para analgesia, tá bom?